Bom, pessoal, estamos aqui com o livro do Rifkin, Sociedade com Custo Marginal Zero, e finalmente saí da parte final, do epílogo, e vim para o capítulo 1, que é a grande mudança de paradigma do capitalismo de mercado para os bens comuns colaborativos. Então, eu queria chamar a atenção, e eu acho que o aprendizado, eu estou lendo esse livro do Rifkin, como um aprendizado de como as coisas não devem ser feitas. E estou conseguindo criar conceitos a partir dessa falta de critérios, né, epistemológicos da análise do Rifkin. Então, logo de cara aqui, ele vai falar que existe uma contradição entre o capitalismo e a economia do compartilhamento, né? Aí vamos lá, né? Cotando, página 13, abre aspas, esse é o primeiro novo sistema econômico a entrar no palco mundial desde o advento do capitalismo e do socialismo no século XIX. Aí ele vem aqui na página, ainda na mesma página 13, já estamos testemunhando o surgimento de uma economia híbrida, parte de mercado e parte de compartilhamento. Obviamente que ele vai explicar o que ele está chamando de compartilhamento, e você pode dizer que é um conceito, digamos, mal definido. E eu fiz hoje um áudio sobre isso, né, um texto sobre isso, na verdade, em que eu digo que você tem nos fenômenos, essência dos fenômenos. E quando você tem a essência de um determinado fenômeno, você tem atributos fixos e variáveis. Então, toda a economia humana sempre terá alguma taxa de compartilhamento. Sempre haverá uma taxa de colaboração. Sempre haverá uma taxa de troca. Então, quando ele faz uma contraposição entre capitalismo, que seria economia capitalista e economia de compartilhamento, ele está partindo do princípio que não há compartilhamento no atual sistema econômico. E agora você vai ter compartilhamento, coisa que você não tinha antes. Obviamente você pode ter um conceito mal formulado, em que ele, teoricamente, poderia chamar compartilhamento de outro nome. E aí ele vai colocar uma questão que eu acho que é interessante, que ele vai dizer parte do mercado e parte do compartilhamento. Aí ele vai entrar numa definição esquisita do que é o mercado. Ele vai colocar o mercado como algo, ele vai minimizar o conceito de mercado. Ele vai usar o conceito de mercado. Mercado é aquele lugar que a gente vende. É a feira, é o shopping, né? E o mercado não é um brechó na igreja, em que as pessoas podem, tomando um café, em que as pessoas podem doar, inclusive, né? O mercado não é aquela doação na madrugada em São Paulo, uma sopa para os mendigos. Isso não é o mercado. O mercado é quando você vende coisas. E aí você faz uma restrição do mercado, porque tudo que vai ser feito pelo ser humano tem um esforço. Tudo tem um esforço. E esse esforço é o que a gente vai chamar, né, de energia que precisa ser colocada para que as pessoas possam fazer as trocas. Então tudo é mercado, na minha avaliação. O mercado é uma visão mais ampla de mercado. E não uma visão restrita de mercado. O mercado é só aquilo que gera dinheiro. O mercado, tudo é mercado. A água é mercado. E aí ele vai mais adiante dizer que o capitalismo trouxe tudo para o mercado. Não foi o capitalismo que trouxe tudo para o mercado. O ser humano, ao viver e tentar sobreviver, para o ser humano, tudo é mercado. Tudo tem um custo. Nada. E não é um custo financeiro, é um custo de energia. Quando você abre a geladeira, você está fazendo um esforço para abrir a geladeira, é um esforço. Colocar a água na
na garrafa para você tomar depois é um esforço. Colocar a água para gerar gelo depois é um esforço. Então existe um esforço. Existe uma energia que é gerada para gerar o gelo. E essa energia tem um esforço de alguém que puxou o fio, que mantém lá o sistema funcionando, que na hora que dá um problema tem uma galera que está sábado de noite trabalhando. Então, esse esforço, tudo que tem, tudo que é humano, o ser humano ele nasce no mercado, ele está no mercado e sempre estará no mercado. Não existe ninguém fora do mercado. O mercado é a sociedade. O mercado é o sinônimo de sociedade. Então, no momento que ele coloca que existe uma diferença, existem coisas que vão acontecer fora do mercado, é como se a gente pudesse dizer que existem coisas que não são humanas, coisas que não têm esforço, que não geram esforço, né? Que as pessoas podem doar uma para as outras que não têm, que não são comerciais e por isso não são do mercado. E aí, eu acho que é interessante, porque quando ele vai colocar essa questão e ele vai fazer essa projeção, ele vai dizer o seguinte aqui, ó, página 14. Embora os indicadores da grande transformação para um novo sistema ainda sejam sutis e em grande parte anedóticas, a economia de compartilhamento de bens comuns colaborativos está em ascensão. Então é sutil, então ela não tem um território ocupado. E aí, então, como ele não tem um território ocupado, vamos ali colocar adiante, então ele está dizendo, é sutil, eu estou vendo, eu estou desejando isto, né? Mas a gente ainda não tem elemento suficiente para dizer, mas eu estou dizendo, eu que sou o Rifkin, estou dizendo que está acontecendo e que essa é a economia que vai vir. E aí o que vai substituir o sistema capitalista, que no fundo é um sistema, que eu prefiro o nome de livre mercado, é um sistema em que você tem uma maior taxa de liberdade entre, né, os diferentes atores para que eles possam trocar um com os outros. É isto que a gente chama de livre mercado, uma taxa maior de livre mercado e taxas menores de livre mercado. Agora, tudo é mercado. Entra um pouco naquela discussão quando a pessoa diz assim, a educação não é mercadoria. Não, a educação tem um custo. Se tem um custo, é mercadoria. Aí você vai dizer, a educação é uma mercadoria especial. A educação é uma mercadoria diferente das outras. Ok, mas é uma mercadoria. Então, essas coisas geram uma certa confusão. Essas coisas geram uma certa confusão. E é isso que a gente precisa trabalhar. Então, o que acontece com o Rifkin? Vamos lá. Número 1, ele compara conceitos, né? Ele pega um atributo da economia e finge que esse atributo não existe, ou seja, não existe o compartilhamento no atual sistema econômico, e agora vai ter. Ele cria a ideia de que mercado é aquilo que você vende, quando na verdade a ideia de mercado é tudo que a gente tem em torno de nós existe um esforço, e tudo que existe esforço tem um custo, e tudo que tem um custo está no mercado. Então não existe nada fora do mercado. Mercado é o sinônimo de sociedade. Tudo na sociedade tem um preço, tem um custo, e tudo isso tem que ser avaliado para poder ser colocado. E aí quando ele diz que as coisas são sutis, esse sutis me deixa nervoso e estressado. Porque eu falo de território ocupado, eu falo de Uber, eu falo de Airbnb, eu falo de milhões de motoristas. Então eu enxergo um novo território em que você aumenta determinado tipo de compartilhamento, mas existe, né, o custo está explícito. Quando você faz o altruísmo, você incorpora o custo, mas esse custo existe. A pessoa que coloca a sopa para os mendigos, que não cobra nada, existe o custo das panelas, existe o custo da sopa, porque alguém está bancando. Alguém altruisticamente está bancando o custo da sopa. Aquilo é mercado também. E se de repente o custo da sopa ficar muito alto, ou pouca gente doar o dinheiro, não terá a sopinha para os mendigos na madrugada. Está tudo no mercado.
Então, o compartilhamento das pessoas, a troca que as pessoas fazem, né, entre os vizinhos aqui, pô, me empresta um açúcar, me empresta o teu café, depois eu te devolvo, etc. Tal, é uma coisa que vai ser ampliada. Mas não é nova. Isso não caracteriza o novo sistema. Então, aí, a partir daí, o que eu faço? Eu critico o atual sistema, digo que vai vir o novo agora, quando, na verdade, o novo é apenas uma mudança do negócio. E ele não enxerga a chegada da nova mídia. Então, continuamos criticando o Rifkin, aprendendo com os erros que ele tem cometido. O que vocês dizem? Se você gostou aí do papo, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal, quero participar dessas leituras bimodais e eu te dou as orientações, tá bom? Forte abraço.